aleluia, bênção. Primeiro domingo do ano de 2026. Quem não estava aqui no culto da virada, do primeiro, segundo, milésimo de segundo, estávamos aqui ajoelhados, prostrando-nos na presença de Deus, colocando nossa vida, declarando que esse ano nós vamos viver na presença de Deus. Você pode declarar isso? Levante sua mão direita e fale assim para Deus: eu declaro agora para os céus ouvirem que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, mas este ano de 2026, todos os nossos dias estão consagrados na presença dEle. Nós seremos fortalecidos e cheios de fé, nossos sonhos se realizarão em nome de Jesus, amém? Aplauda o nosso Deus, diga amém, aleluia. Ainda temos alguns livros, cartazes dos sonhos aqui, projetos, desafios que nós fazemos, pedimos para a igreja colocar diante do Senhor, ungimos, e a gente ainda pode fazer isso. Se você não trouxe, traga hoje, traga terça, traga o próximo final de semana para a gente ungir o seu caderno dos sonhos. E o Senhor nos ensina a escrever, a projetar, a colocar em desenhos, em letras grandes, como está escrito, para que a gente possa lembrar, ver, orar por aquilo e declarar que o Senhor vai nos levar a cumprir os nossos desejos, as nossas vontades, vão se realizar, porque nós temos um Deus que age no impossível, amém? A gente faz o possível, a gente ora, a gente jejua, a gente busca Deus, a gente vem para a igreja, a gente vai para a célula, a gente faz o possível para que Ele opere o impossível nas nossas vidas. Você crê? Diz amém, aleluia. Hoje quero falar com os irmãos, ler o livro de Daniel, capítulo 3, verso 4 até o 6, como que o Senhor vai colocar o nosso coração em chamas nesse ano de 2026. Como que nós vamos permanecer com o coração cheios da vontade de Deus, da presença de Deus, de buscar ao Senhor, mais um ano caminhando na presença de Deus. Como que Ele faz isso? E vamos ver na palavra do Senhor, como Ele fez com muitas pessoas na Bíblia, e Ele quer fazer em nossas vidas também. Quantos aqui precisam de fé para continuar a caminhada? Fala amém, eu preciso de fé para continuar caminhando, e isso que o Senhor espera das nossas vidas, fé. Então, Daniel 3, no verso 4, então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Feche seus olhos mais um instante, curve sua cabeça, Senhor. Nosso Deus, nós cremos que o Senhor já está neste ambiente onde o Senhor é desejado, onde as almas vieram aqui, Senhor, para buscar respostas dos céus, Senhor, para buscar a Tua presença, para Te adorar, Senhor, com canções, com louvores, com palmas. Eu sei, ó Deus, o Senhor está neste lugar, e pelo Teu Espírito Santo, vem falar aos nossos corações, debaixo da Tua palavra, que hoje, Senhor, fala conosco, transforma nossas vidas, nos dê novo entendimento, ó Deus, da Tua vontade para as nossas vidas, pois nós estamos aqui totalmente abertos, Senhor, nossos ouvidos atentos à Tua voz. Tu tens toda a liberdade em nosso meio. Espírito Santo de Deus, venha mover, fazer o Teu querer, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode dizer amém? Aplauda o nosso Deus pela palavra dEle. Nós lemos no livro de Daniel, e nesses versículos aqui, porque Ananias, Misael e Azarias, que são os nomes originais, os nomes israelitas, porque eles foram lançados em uma fornalha em chamas, e eles não pegaram fogo. Porque eles foram lançados dentro de uma fornalha 7 vezes mais aquecida, e nem um fio
de cabelo deles se queimou. Por quê? Como podem esses homens não terem se queimado, nem o fio de cabelo ter sido danificado por aquelas chamas? Só tem uma resposta. Porque a chama em seus corações, pela presença de Deus, queimava muito mais do que aquela fornalha. Porque o desejo da presença de Deus, o desejo de cumprir a vontade de Deus, era muito mais forte do que qualquer fogo exterior. O que queimava dentro do coração desses homens era a presença de Deus, era o desejo da presença, era o desejo da vontade de Deus ser cumprida. Queimava muito mais do que aquela fornalha. Porque quando a gente lança brasas já acesas dentro de uma churrasqueira, o que ela vai fazer? Apagar o fogo? Não, ela vai queimar ainda mais. Se você pega um carvão, você pega algo aceso, joga dentro do fogo, ela vai queimar ainda mais, ela vai dar como uma explosão, ela vai acender ainda mais. E é assim que o Senhor quer que nosso coração esteja pela presença dEle. O Senhor deseja que nosso coração esteja pegando fogo, sedento por mais da vontade dEle, por entender mais os céus, por entender mais o reino dos céus. Porque nós estamos aqui nessa terra, buscando a eternidade. Quem está aqui, quem está comigo nessa vida, nessa história, nessa caminhada? Estamos nessa terra, vivendo a busca pela eternidade. Por isso nós vivemos por fé, nós não vivemos por vista. Então Daniel e os seus 3 amigos, eles foram escolhidos, eles foram separados para trabalharem dentro do palácio. Daniel e seus 3 amigos foram separados para trabalhar, servirem o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor. O rei, aquele reinado da Babilônia, era o império mais temível, era o mais terrível de todos os tempos. Tamanha era a idolatria. Para a gente ter uma ideia, quando Jesus ele vai descrever os fins dos tempos, ele fala que vai ser como a Babilônia, de tão terrível que será os últimos tempos. Ele chama de a grande Babilônia. Por quê? Por causa do tamanho paganismo, idolatria e as trevas que aquele mundo vivia. Jesus disse que serão assim os últimos tempos. Então eles são levados como escravos para trabalhar nesse ambiente, para o líder daquela sociedade que adorava estátuas, para o líder dessa sociedade que fazia todo tipo de maldade na Babilônia, naquele império. E como esses 4 israelitas fizeram nesse mundo de trevas tenebroso da Babilônia que eles estavam vivendo, que eles foram levados cativos, né? O rei da Babilônia foi lá em Israel, pegou cativo o povo, levou para a Babilônia para serem escravos dele. E agora, como que alguém que vive temendo ao Senhor, adorando a Deus, querendo cumprir os princípios de Deus, querendo viver a palavra de Deus, pôr em prática a palavra de Deus, como que eles viveram nesse império? Como que eles permaneceram com o coração em chamas pela presença de Deus, pela lei do Senhor, vivendo em um mundo totalmente corrompido e contrário àquilo que eles acreditam? O que faz a minha vida e o meu coração estar queimando por Jesus? Daniel 1:8 está escrito: Daniel, contudo, decidiu, fala comigo, uma decisão. Ele decidiu não se tornar impuro com a comida, com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais a permissão para se abster deles. Esses jovens, eles tinham o privilégio de comer da mesma comida que era servida para o próprio rei.
Eles não estavam fora do palácio, eles não estavam em qualquer bairro que escolhiam o que iam comer. Estavam ali diante da melhor comida que o próprio rei iria comer. E Daniel vem e ele pede permissão para o chefe: nós não queremos dessa comida. Nós não vamos comer dessa comida que o rei come, porque nós entendemos que é uma comida contaminada por um sistema. Alguém que tem o coração sedento por Jesus, primeira atitude de alguém que quer permanecer em santidade, que quer permanecer com o coração cheio de Deus, nesse mundo corrompido é a santidade. Fala comigo: decisão, santidade. Nós não podemos nos deixar enganar sobre o que é santidade. Às vezes a gente olha e fala: você é um santo, né? Buscando a Deus. E aí as pessoas já falam: ninguém é santo, só Deus é santo. Quem já ouviu isso, né? Quem já falou isso? Não é possível a gente queimar por Jesus se nós não andarmos em santidade. Sim, só Deus é santo, só Ele é perfeito, Ele nunca erra. Agora, o conceito de santidade para nós, na Bíblia, é muito diferente do que muita gente pensa por aí. Quando dizemos que nós precisamos ser santos, que nós precisamos buscar santidade, não é que nós estamos querendo estar no lugar de Deus ou ser como Deus, e nós não vamos conseguir. Primeiro que santidade não é ser perfeito, nunca errar. A palavra na Bíblia para santidade aos humanos é kadosh. Kadosh significa, sim, santo, mas quando o Senhor, Ele coloca na nossa dimensão, nos dá uma definição de separado. Kadosh significa consagrado ao Senhor. Então, quando eu decido ter uma vida em santidade, eu decido ter uma vida totalmente separada para Deus, consagrada a Deus, separada para viver a vontade de Deus. A Bíblia vai nos dizer no Antigo Testamento que haviam utensílios consagrados ao Senhor, utensílios separados para o Senhor. Qual que é a diferença dessa taça que eu tenho? Eu comprei duas taças, uma eu levei para minha casa e a outra eu deixei aqui no altar, aqui na casa de Deus. Qual é a diferença dessas taças? A diferença dessa taça é que eu separei para o uso exclusivo da casa de Deus. Da minha casa, qualquer um pode tomar, qualquer um pode beber, qualquer um pode usar, ela pode ser manuseada, né, por qualquer pessoa, pode fazer o que quiser com aquela taça, levar para onde quiser, mas essa não, essa tem que ficar aqui, porque ela pertence à casa de Deus, ela vai servir somente aqui para Deus. Essa é a diferença de um homem e de uma mulher, que é santo na presença de Deus. Quer dizer que o mundo não vai tirá-lo. Viver consagrado na casa de Deus, apresentado ao Senhor, separado para Ele, aonde eu estiver lá fora, não vou ser contaminado, porque eu sei a quem eu pertenço. Quantos pertencem a Deus? Dá uma glória a Deus, fala obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu para pertencer ao reino dos céus. Amém? Aplauda o nosso Deus, aleluia. Fala para a pessoa do seu lado: você é exclusivo de Deus, querido. Você foi chamado para ser exclusivo de Deus, aleluia. Então, o que é ser santo? O que significa viver em santidade ao Senhor? Significa que você decidiu se separar para isso. Você decidiu se separar para viver debaixo de um princípio que só o Senhor estabeleceu, de uma verdade que só Ele tem. Ele é a verdade, amém? Nós queremos viver debaixo dessa verdade.
Isso não quer dizer você ser santo, separado, consagrado a Deus. Não quer dizer que você nunca vai errar. Não quer dizer que toda palavra que sair da sua boca será perfeita. E seus caminhos, muitos perfeitos, não. Mas sim, é completamente ao contrário, significa ter um coração que quer pertencer ao Senhor. Que um coração que quando falar algo errado, no momento eu me arrependo e eu sei a quem eu pertenço. Então eu corro aos pés do meu amado e eu peço perdão. E eu digo, Senhor, eis-me aqui, renova, lava-me, perdoa-me, porque eu sou teu, em nome de Jesus. Amém? Glórias ao Senhor. E qual é a grande mentira de Satanás para a gente não andar em santidade? Daniel 1, versículo 10. Fala a pessoa do seu lado, o diabo é mentiroso. Apesar disso, ele disse a Daniel, aqui o chefe dos escravos disse a Daniel, está respondendo, eu tenho medo do rei, o meu senhor. Ele determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. A grande mentira de Satanás para essa geração é que se eu e você andarmos em santidade, nós estaremos perdendo os prazeres dessa vida. A grande mentira é que se você viver em santidade, se separar para Deus, se consagrar a Deus, você será um jovem mais fraco, um jovem mais pálido, que não come direito, que não vive direito. A grande mentira é que se você andar em santidade, os prazeres dessa vida vai passar e você não vai viver. Afinal, Jesus ainda não voltou. Tem tempo de você se arrepender e a eternidade buscar. Essa é uma das mentiras de Satanás, que impede muitos crentes de viverem em santidade. Muitos crentes que entendem o que é ser consagrado e separado e andar em santidade. E quantas vezes a gente está nos lugares, eu e você, e a gente fala, não, eu sou evangélico. Não vou fazer isso, eu sirvo a Jesus. E aí as pessoas já falam, tá, você não se embriaga, né? Tá, você não fuma, você não bebe por aí, você não sai dormindo com qualquer parceiro, né? Tá bom, tá até pálido, coitado. As pessoas dizem, você não curte essa vida? Por que você não curte essa vida? Mentira do diabo. Uma mentira usada pelo inimigo para tirar a gente do caminho da santidade. O diabo é tudo o que está escrito, que Jesus falou, o adversário das nossas almas. O diabo. Ele é tudo e muito mais. Agora, uma coisa que o diabo não é, criativo. Ele não inventa nada novo, ele não faz nada novo. Você lembra da serpente lá no jardim? Quando a serpente entra no jardim, o que a serpente fala para Eva? Não é verdade? Deus não disse para vocês não comerem nenhuma fruta do jardim? Sendo que Deus falou tudo ao contrário. Ele disse de todo fruto, toda árvore, toda fruta e sementes vocês podem comer deliberadamente, à vontade. Das 1000 que tem, 999 você pode usufruir. Uma você não pode. Uma. E o diabo vem e falou, nenhuma vocês podem comer, não é? Não foi isso que Deus falou? Ele já vem com a mentira. E o que ele tenta colocar no coração das pessoas desde o primeiro dia? Desde que ele entrou no jardim, ele tenta mentir no coração das pessoas, dizendo que Deus é um estraga-prazeres. Foi isso que ele disse para Eva. Te deu tudo isso, agora você não pode comer? Ele é o estraga-prazeres, não é? Isso que ele estava dizendo para Eva. E é isso que ele fala hoje para as vidas. Não aproveita a vida, os prazeres que essa vida tem?
Deus não estraga prazeres. Agora, desde a criação, essa é a mentira que o diabo tem tentado usar para tirar as pessoas da santidade, da presença de Deus. Mas nós precisamos entender algo. Quantos aqui querem aprender a palavra de Deus? Quantos aqui querem praticar a palavra de Deus? Fala amém. Os nãos de Deus não são para te privar do que é bom. Os nãos de Deus não são para te limitar de crescer. Os nãos de Deus para a nossa vida, eles são para nos livrar daquilo que é ruim. Quem pode dizer obrigada, Senhor? Obrigado, Senhor, pelo teu livramento. Obrigado porque o Senhor me alerta. Obrigado porque o Senhor me instrui. Obrigado porque o Senhor diz não para a minha vida. Dá uma salva de palmas para os nãos de Deus. A gente não entende muitas vezes. Deus não deixa. Deus não quer que você faça. Mentira. Ele está te livrando de algo ruim que vai te acontecer. Fala amém, Senhor. Obrigado pelo teu não, muitas vezes na minha vida. Fala para alguém perto de você. Ei, cutuca ele assim, fala: Deus não é um estraga prazer. Deus, fala com toda a autoridade, Deus é a fonte de todo prazer. Se deleite nele, se alegre nele. Ele tem tudo que você precisa. Dá uma glória a Deus e aplauda o Senhor, aleluia. Daniel 1:17, ainda sobre santidade. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Além de saber da cultura daquele tempo, além de saber toda a ciência, ele sabia interpretar sonhos e visões. Entenda que santidade não é algo que as pessoas dizem, antigamente dizia muito, hoje nem tanto. Ah, você é alienado, você é um crente alienado, preso, cabeça fechada, não é isso que dizem por aí, não é isso que o mundo fala? Agora, alienação não é isso. Alienação, as pessoas falam, está nesse mundo aqui, vem viver. Não, eu não sou crente alienado. Eu tenho que entender as coisas que estão acontecendo no mundo. Fala amém, eu preciso entender, preciso estudar. Então Deus deu a ele sabedoria para entender o sistema do mundo babilônico. Mas eles eram crentes. Por que tem que saber das coisas do mundo? Por que tem que entender o que está acontecendo no mundo? Daniel 1, no 19 e 20, fala assim: o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. De modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino da Babilônia. Então, quando o rei foi entrevistar para trabalhar para ele, você acha que o rei perguntou para eles assim: ah, vocês são israelitas, né? Servem a Deus. Como que era o nome da mãe de Moisés mesmo? Você acha que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, estava interessado nisso? Você acha que ele ia perguntar quantas vezes o sol parou? Ou quantas vezes, aquela pergunta que todo mundo faz, não é? Adão tinha um umbigo? Vai fazer a diferença na nossa vida tremenda saber disso, meu Deus. Acho que não, o rei da Babilônia perguntava sobre o sistema babilônico, tudo que estava acontecendo ali, sobre os deuses adorados, como que eram os rituais, sobre os sacrifícios. O rei perguntava sobre a realidade do mundo que eles estavam vivendo ali. Filosofia, astrologia, a ciência, e muitas dessas coisas que a gente não gosta de estudar na escola, né? Passa, né? Pela nota ali no básico. Mas ele perguntava, e Daniel e seus amigos eram encontrados 10 vezes mais sábios. Sabe quando a gente fala para você, vai estudar, quando o seu líder fala para você, vai fazer cursos, você precisa, né, ficar mais entendido disso. Você precisa ser
mais inteligente nessa área, se você quer avançar, se você quer ser melhor. É sobre isso. Vai se organizar, vai estudar alguma coisa para aprender organização, vai atrás de fazer alguns cursos, porque Deus quer que você e eu, nós sejamos exemplos de líderes inteligentes, sábios, homens tementes a Deus, mas que nós temos sabedoria de Deus para para a gente atuar na sabedoria e inteligência desse mundo. As pessoas têm que ter a gente como exemplo, sim, não só porque a gente sabe resolver uma conta que outros não sabem, mas porque a gente sabe que é aquele que dá o dom da sabedoria, a gente conhece aquele que pode fazer todas as coisas, amém? Dá uma glória a Deus, põe a mão no seu coração e fala: eu preciso crescer, Senhor. Nós precisamos crescer mais, porque nós precisamos ter mais inteligência emocional, sim, para entender nossas emoções, como lidar com as emoções. A gente precisa ter inteligência para lidar com as nossas finanças, sim, sermos organizados, porque o Senhor nos chama para sermos mordomos daquilo que Ele nos coloca em nossas mãos. Então, em santidade, a gente vai buscando a Deus, porque a gente foi chamado para servir o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, amém? Então, santidade é a gente estar preparado. Põe a mão no coração e fala assim: santidade é eu estar preparado para ser usado por Deus no meio dessa geração que está corrompida. Em segundo lugar, para a gente ter nosso coração queimando mais que uma fornalha acesa, é nós não nos prostrarmos para os ídolos da nossa geração. A estátua de Nabucodonosor, ela tinha 27 metros e ela podia ser vista de qualquer lugar da Babilônia. Qualquer lugar do reinado que você olhasse, você conseguiria ver a estátua de pé. Ela era a mais alta de todas as estátuas que já havia sido feita. Então o rei disse: quem não se prostrar diante dessa minha estátua vai ser colocado na fornalha em chamas. Só quem quer ser colocado na fornalha em chamas fala: meu Deus, eu quero ser colocado nessa fornalha em chamas, porque eu não vou me prostrar aos ídolos em nome de Jesus. Dá um glória a Deus. Só você que quer permanecer avivado pela presença de Deus, diga: só o Senhor é Deus, e não há nenhum outro na minha vida digno de adoração. Amém? Dá uma salva de palmas para o nosso Senhor. Então, algumas pessoas não conseguem permanecer sedentos da vontade de Deus, em chamas, com o coração avivados, porque tem medo de ser queimado, lançado na fornalha em chamas por essa geração. Muitas vezes a gente tem medo de ser queimado lá no trabalho, muitas vezes a gente tem medo de ser queimado no meio da família ou lá na escola, quando você quer orar por alguém, quando você quer dizer para alguém que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Hoje em dia, você não seria jogado numa fornalha em chamas, literalmente, mas você seria cancelado, a sua reputação seria queimada, as pessoas iriam falar mal de você, iam queimar você, porque você quer orar pelas pessoas, porque você não aceita propostas indecentes, ilegais no seu trabalho, queimam você, colocam você na fornalha, deixam você de lado. Isso é queimar. Mas o principal ídolo da nossa geração é aquilo que é voltado para a nossa própria imagem. Assim como a estátua foi do próprio rei, levantada a mais alta de todas, era a própria imagem dele. Como assim? Quando você vê uma página no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar, sobre a pessoa mesmo, você não vê foto nenhuma, só vê foto dela, do rosto dela, do corpo dela, você só vê foto da própria pessoa. Hoje eu tenho a câmera do celular, os primeiros celulares não tinha câmera na frente, hoje a câmera tem câmera voltada para a própria pessoa, para a própria imagem. Assim como a estátua do rei era dele mesmo, hoje nós precisamos nos livrar de uma vida voltada para nós mesmos.
Lembra daquelas frases? Siga o seu coração. Quando a Bíblia diz o coração é... Quero ouvir se a igreja está lendo a Bíblia. O coração é enganoso. E o mundo diz, siga o seu coração, viva no engano. Nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos. Aquilo que você quer para você mesmo, não importa o que ninguém mais pense. Siga o seu coração. Ou, você é o que você sente. Ainda outra, seja fiel àquilo que o seu coração te diz, ele vai te guiar. Ainda outra frase, seja a sua melhor versão. Essa está mais estampada do que... Seja a sua melhor versão, se louve, se adore. Quantas e quantas pessoas já não estão mais dentro... Quer dizer, quantas mais pessoas, elas já não saem mais de dentro de casa, por tanto mostrar a sua imagem e serem reprovadas pelos outros. Mostram o que querem, o que fazem, mostram de si e são reprovadas, muitas vezes criticadas, estão fechadas, enclausuradas, não querem mais sair de dentro do quarto. Porque não receberam o elogio que esperavam, porque não receberam os presentes que queriam. Mas a palavra do Senhor nos diz em Gálatas 2:20, nós precisamos nos lembrar da palavra de Jesus. Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo, e eu não vivo mais eu. Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais eu. Então a estátua, o ídolo de mim mesmo, de tanta procura, de tanta aprovação, nós precisamos ter cuidado para não mergulharmos nessas propostas, nessas frases que tanto elevam a aparência, mas as pessoas esquecem de buscar o seu interior. Conseguiu abrir Gálatas 2:20? Cristo vive em mim, aleluia. Põe a mão no seu coração e fala, o que o Senhor pensa de mim é mais importante. O que Ele tem escrito para a minha vida é mais importante. A história que Ele escreveu antes mesmo de eu nascer é o que vai se cumprir na minha vida, em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas para o nosso Senhor, Deus de promessas, aleluia. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, Ele me amou e se entregou por mim. Terceiro aspecto para sermos queimados, avivados e termos, nosso coração cheio, é a comunhão. Isso é muito importante. Daniel 3, verso 12. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia. Eles foram nomeados para administrar a província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não te dão ouvidos. Eles foram levantados como líderes ali na Babilônia e não deram ouvidos ao rei. Eles estão sendo aqui dedurados. Ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a se prostrarem em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Ameaçando. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos?
Sadraque, Mesaque e Abednego responderam. Fala comigo, decisão, resposta. Eles responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Meu Deus, aleluia. Eles conheciam quem era o Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus, aleluia. O que nós vemos aqui é que não apenas respondeu, não só Sadraque, não só Mesaque, aqui eles responderam diante de Deus. O que isso significa é que não é só um deles que buscava o Senhor, não era somente um deles que estava com o coração ainda sedento pela presença de Deus, que não tinha abandonado a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. Não era apenas um, os três que estavam aqui, nesse momento, parece que Daniel, ele tinha voltado para Israel para fazer alguma coisa lá, ver como é que estava o reino, e então os três ficaram ali, no momento que ergueram a estátua. Os três responderam. O que eu quero dizer com isso é que os três, eles eram um grupo, eles estavam juntos, era um discipulado, era uma célula. Eles pertenciam ao mesmo grupo, que criam no mesmo Deus, que buscavam a mesma palavra, eram santificados ao mesmo Senhor. Talvez um deles podia até ter cogitado: talvez a gente se prostre, vai ser melhor para a gente. E se um deles talvez pensou isso, disse essa palavra, o outro que estava junto, porque eles tinham comunhão no mesmo Deus, já pegou na sua mão, pôs a mão na cabeça, orou por ele e disse: só o Senhor é Deus, Ele vai nos livrar. Isso é comunhão, isso é igreja, isso é ser irmãos em Cristo. Quem pode dar uma salva de palmas pelas células, pela igreja? Aleluia! O que isso quer dizer? Que um motivava o outro, que um levantava o outro, que um sempre sustentava o outro quando o outro estava desanimado na sua fé. Então é muito importante a sua comunhão com a igreja. Aperta a mão de alguém e diz: é muito importante você ter comunhão com a igreja. O que é ter comunhão? É você participar junto dos cultos, participar junto dos eventos, participar junto das células. Comunhão é estar junto, conversando, se conhecendo. Comunhão. Você e eu precisamos fazer parte deste grupo de pessoas, a igreja, que decidiu não se prostrar diante aos ídolos dessa geração, amém? Levante sua mão e fala: eu faço parte dessa igreja que decidiu não se prostrar, aleluia. Dá mais uma salva de palmas para Deus, aleluia. O que aconteceu no livro de Atos, antes e depois do avivamento? Antes do avivamento, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, aleluia. E então veio sobre eles o Espírito Santo. Essa é a forma que a gente continua avivado, permanecendo em unidade, no mesmo lugar, permanecendo em unidade, em comunhão, um orando pelo outro, um ajudando o outro, um dando suporte para o outro, um ensinando o outro. Amém? Muita gente não gosta de conversar com os líderes, de pedir opinião de líderes, e diz: quem é você para me ensinar? Olha a posição que eu tenho. Nós sempre temos algo para aprender um com os outros quando se diz respeito à palavra do Senhor. As matérias dessa vida também. Muita gente, quem está estudando agora, tem que aprender com o professor, e é assim na vida. Então eu e você precisamos um do outro. Aperta de novo a mão dessa pessoa e fala: eu faço parte de uma igreja que tem comunhão uns com os outros, amém? Eu e você somos parte disso. É sempre bênção andar com os irmãos da igreja, aleluia, amém, aleluia. A igreja é sempre alegria, é sempre festa, né? Não é. Não é? Tem BO para resolver na igreja? Tem. Glória a Deus. Nós estamos sendo transformados, vencedores de glória em glória, dia após dia, de glória em glória, até Jesus voltar. E vai ser assim. Mas você tem que entender, a comunhão é para você melhorar. Melhorar. Na casa de Deus e principalmente na sua família, principalmente lá fora.
em nome de Jesus. Fala para a pessoa do seu lado: há poder no corpo de Cristo, meu irmão. Há poder nessa comunhão da igreja, porque no corpo há sangue circulando. Quando há sangue circulando, há vida, aleluia. E quando há vida é porque o Espírito Santo está avivando as nossas vidas, amém? Aleluia. Em quarto lugar e último, o aspecto que nos coloca e permanece no nosso coração em chamas, queimando mais do que uma chama, mais do que a fornalha ardente, é a nossa fé. Verso 15, agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês dispuserem a se prostrar em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês, mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas. E que Deus vai poder livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: não precisamos nos defender diante de ti. 17, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, Ele está neste lugar, fala amém. O Deus que nós prestamos culto está neste lugar, Ele pode nos livrar, Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, se Ele não nos livrar da fornalha da morte, saiba, ó rei, que ainda assim nós não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você mandou erguer. Isso é fé verdadeira. Eu sei que Deus é poderoso para fazer o que eu preciso, para sustentar, para me dar aquilo que eu preciso, fazer o impossível, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo o único digno de adoração, de louvores, da minha oração, da minha fé, amém? Quantos aqui tiveram todas as suas respostas de orações? Quantos aqui foram respondidos? Cada vez que clamou, cada vez que pediu por socorro, cada vez que estava ali, quantos foram respondidos? Todos assim, você pode dizer: Senhor, né, você está de parabéns. Quantos aqui já pediram algo para Deus e aí Ele ainda não respondeu? Quantos aqui ainda estão pedindo por alguma coisa? Quantos aqui ainda têm necessidade de alguma coisa? Quantos aqui sabem que estão precisando de algo e se não for Deus, você não vai conseguir avançar? Levanta a mão. É por isso que você está aqui hoje. Porque você adora se Ele fizer e se Ele não fizer. Isso é fé verdadeira. Ele continua sendo Deus, porque a minha fé não está baseada naquilo que Ele pode me dar, mas naquilo quem Ele é, no que Ele já fez por mim. Ele é poderoso, Ele é o grande eu sou, Ele é o Rei da glória, Ele fez as estrelas, Ele fez os céus, o universo. Por isso que nós o adoramos. Se Ele der, aleluia, é um milagre. Se Ele não der, aleluia, Ele é o meu Deus. Ele sabe o que faz na minha vida. Agora, a fé como moeda de troca é aquela pessoa que acha que Deus é o seu servo e que tem Ele numa coleira. A fé como moeda de troca, ela diz: eu vou adorar se me der o que eu quero. Eu vou para a igreja, a hora que eu conseguir o meu milagre, tchau, muitas vezes nem fala obrigado. Como aqueles 10 leprosos que Jesus curou, quantos voltaram para dizer obrigado? É por isso que você vê, durante o ano, 200 pessoas nessa igreja, num culto. No outro culto você vê 150, no outro culto você vê 130, no outro culto você vê 100. E não é só aqui. Mas está escrito em Mateus 4, tudo isso eu te darei, se prostrado e me adorar. Não está escrito, eu vou te dar se você me adorar. Eu vou te dar se você me adorar. Mateus 4, 9. É isso que está escrito, pastor. Então, eu vou só adorar a Deus se Ele me der. Agora a gente esquece. Quem é que disse isso aqui? Volta o versículo antes. Quem foi que disse isso aqui para Jesus? Satanás.
Se você me adorar, se você prestar culto, se você se ajoelhar, se você se entregar aos prazeres dessa vida, eu vou te dar. Satanás disse isso aqui, e muita gente pega um versículo para respaldar aquilo que ela quer fazer na sua vida. Mas o restante da Bíblia vai dizer o seguinte: Ele já entregou tudo o que Ele tinha. Deus já entregou tudo o que Ele tinha. Por amor a você, Ele entregou o Filho dEle para morrer no meu e no seu lugar. Ele já entregou tudo. Ele deu tudo o que Ele tinha, para que você adorasse somente a Ele. Ele deu, Ele já deu, para que você receba e o adore em gratidão. Então, meu querido, você já tem tudo para ser avivado no seu coração. Você já tem tudo para estar em chamas. Você já tem tudo dentro de você, para o seu coração estar cheio de fé, de vontade de orar, de vontade de buscar a Deus, de vontade de adorar, de conhecer a eternidade que você quer morar. Está escrito onde você vai para todo sempre, está escrito. Você já tem tudo dentro de você, e a Bíblia diz que Ele entregou, e dentro de você habita o Espírito Santo. Dentro de você, na sua vida, está morando Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você já tem tudo que você precisa para permanecer na sua caminhada em fé, na presença de Deus. Mais um ano. Dá uma salva de palmas para Jesus. Fica de pé no seu lugar para a gente orar. Põe a mão no coração e fala: eu já tenho tudo o que preciso, Jesus, se eu tenho a Ti. O que eu preciso estar na Tua presença, o que eu preciso estar na Tua presença, o que eu preciso estar na Tua presença, o que eu preciso é da Tua presença, porque Jesus disse: eu estarei contigo todos os dias. E quando Ele está conosco todos os dias, todas as nossas necessidades dos dias serão supridas, porque Ele está conosco. Não é porque Ele vai dar, é porque Ele está. Aleluia. É porque Ele está. É porque Ele está cuidando, é porque Ele está livrando, é porque Ele está te chamando para a presença dEle. É porque Ele está enchendo o seu coração de fé, para você não desistir daquilo que Ele já te deu. Ele já te deu o Espírito Santo, Ele já te deu. O Espírito Santo habita em você. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui diante do altar, para os líderes orarem por você. Você que está precisando de fé para continuar a sua caminhada, você que estava pensando em deixar a igreja, procurar outra igreja, quero dizer, foi aqui que o Senhor te plantou, é aqui que Ele quer que você crie raízes, é neste lugar. Você que está precisando de abrir os olhos para o Senhor te mostrar um novo e vivo caminho que Ele tem para a sua vida, vem diante do altar do Senhor, vem pedir para Ele fé, vem pedir para Ele: Senhor, meu coração não quer se desviar da Tua presença. Eu quero viver em santidade. Eu não quero me prostrar diante dos ídolos dessa geração.
Eu quero viver em comunhão e eu quero ser cheio de fé. Fala isso para Deus hoje. Fala isso para Deus hoje. Senhor, eu não quero ser ingrato e não voltar para tua casa para te agradecer, Senhor, por todo o livramento, por tudo que o Senhor já me deu até aqui, Senhor. Me livre desse coração ingrato, Senhor. Mas em nome de Jesus, eu quero viver em santidade. Eu quero me consagrar ao Senhor. Eu quero ser usada exclusivamente para Ti, para que o Senhor seja conhecido nessa cidade, aonde eu for, Senhor. Que o Senhor seja conhecido, as Tuas obras, o Teu amor, a Tua glória seja conhecida através da minha vida, do meu testemunho de vida, do meu falar, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, me ajuda a viver em santidade. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, me dá entendimento para não me prostrar e não fazer da minha vida, Senhor, algo que eu tenho, um ídolo. Um ídolo, eu não quero me prostrar diante dos ídolos, Senhor. Eu quero adorar somente a Ti. Só o Senhor é digno de honra, só o Senhor é digno de glória. Não há outro Deus na minha vida. Eu declaro agora, todo Deus que tinha se levantado, que tem tentado se erguer na minha vida, caia por terra em nome de Jesus. Põe a mão no coração e fala: o meu Deus é Jesus Cristo. Só a Ele adorarei, só a Ele me ajoelharei, me darei honra e cantarei. Só Ele é o meu Deus. Ele vai dominar sobre a minha mente, Ele vai dominar na minha vida em nome de Jesus. Vem, incendeia-nos, Espírito Santo.